homem é aquilo que sabe. Eu sou a Franciele e hoje vocês vão assistir ao programa especial de 1 ano do Hora da Coruja. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso programa de 1 ano. Passou muito rápido, não passou, Paulo? Passou muito rápido. 52. Fiquei 1 ano mais velho muito rápido. 52 programas. Mas filósofo não fica velho, fica cada vez melhor. Fico experiente. Fica experiente, exatamente. Hoje nós trouxemos aqui o nosso amigo, o Adriano. Tudo bem, Adriano? Boa noite. Tudo bem, Fran? Boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Hora da Coruja. Veio comemorar com a gente, tomar um vinhozinho hoje. Vinho Na não, verdade, champanhe. não. É uma espumante, espumante. um lambrusco. É. Um lambrusco. Uma honra, viu? Uma honra estar aqui nessa comemoração de 1 ano e com bebida. Exatamente, que é o que importa na filosofia, né? Se a gente vai falar sobre verdade, vira veritas, tá bom. Né? Exato, exato. Então, nós vamos conversar hoje sobre a formação do professor, do pesquisador de filosofia. Vamos conversar, na verdade, eu peguei essa frase do Bacon, que é o homem é aquilo que sabe, porque nós vamos conversar sobre conhecimento de uma forma geral. Vamos conversar sobre evolução, sobre filosofia, desculpa, me ajuda, vamos conversar sobre o Quine. O Adriano está lidando com bioética. Isso, com bioética. Com ética naturalizada, melhor dizendo. Ética naturalizada. O que é isso, ética naturalizada? Uma boa pergunta. Né? O que é isso? Eu não sei o que, mas fala, o que é uma ética naturalizada? É uma ética naturalista? Uma ética... É uma ética naturalista. É uma ética que não tem cara de ética. Eu vou dizer por que ela não tem cara de ética. Porque ela não tem uma inclinação normativa. Então, não é uma ética cuja principal tarefa seja normatizar o jeito que as pessoas devem ou não devem fazer. Mas é uma ética que conjuga a análise da natureza humana, então isso, na verdade, não é uma novidade. Quer dizer, tem vários filósofos da tradição filosófica, sobretudo anglo-saxã, que tinham uma vocação naturalista, né? Hobbes, Hume claramente. Sei. E esses caras permitem a conexão entre o estudo da ética e as ciências naturais. No caso recente, a biologia é muito importante. Então, eu faço muito essa conexão do evolucionismo com a ética. Eu acho que é muito importante. Eu estava até dizendo em outro programa que eu acho que se a filosofia tem uma contribuição ativa no momento, é com relação à bioética, é na biologia. É podendo intervir em todas as questões que estão acontecendo, nas pesquisas e em tudo mais. Acho que é o grande campo da filosofia nesse momento histórico do Brasil, pelo menos. Mas agora eu entendi. Quer dizer, é lógico que você ia acabar nisso daí, né? Acabar não, começar, né? Acabar foi péssimo, né? Mas porque você vinha da epistemologia naturalizada, do Quine. Tem um paralelo? Tem um paralelo. Se eu conseguir descrever a natureza humana, eu consigo ter um melhor conhecimento do ethos. Ou não? Se você chama o ethos, as normas, o que nós devemos fazer, acho que não. Aí eu divido muito claramente esse aspecto descritivo do outro elemento do normativo. Né? Da conversa a gente pode evoluir um pouco e falar sobre isso. Eu acho que o normativo é resultado de processos de confronto, de exigências mútuas, etc. Então, num sentido muito lato, é um processo político, no qual nós... Não, mas eu falei em termos de conhecimento mesmo. Quer dizer, se eu conseguir conhecer alguma coisa, se eu conseguir descrever a chamada natureza humana, eu consigo ter um mapa melhor do ethos. Não que eu vá dizer o que vai ser o certo. Não. Isso é verdade. Então, por aí. A minha trajetória nisso foi... É possível traçar, não é tão simples, mas é possível traçar, porque eu comecei na filosofia da linguagem, trabalhando sobre questões de referência, né? Então, uma tradição analítica, mas a tradição analítica, na sua origem, era muito científica. É um outro dado interessante. A tradição analítica avançou, no sentido ela se modificou, né? E hoje você vê traços na filosofia analítica que são, francamente, são quase anacrônicos à sua origem, embora se possa traçar muito claramente como é que esse processo aconteceu. Então, ela era muito próxima à ciência. O Quine, então, justamente tem
por conta da sua formação com os grandes autores do começo da filosofia analítica, tem esse traço da conexão com a ciência. Que é esse começo da filosofia analítica, não sei se você está evitando falar o nome, porque durante muito tempo no Brasil foi proibido falar esse nome, né, do positivismo lógico. Né? Não podia falar esse nome porque alguns colegas nossos vindos da filosofia social não conversavam mais depois com a gente, porque falavam que nós éramos positivistas. E se você é um positivista, você é uma pessoa muito má. Né? Você é um fascista. Você é um cara de direita, né? Porque tem essa ligação toda, né? Eu, como o Hort, passei por isso, você imagina... O público pode ter essa informação, não é propaganda própria, mas é uma informação interessante. Nós publicamos, na comemoração de 10 anos, estamos comemorando um ano aqui no programa de vocês, na comemoração de 10 anos do programa de pós-graduação da Unicinos, nós temos um número especial da revista Unicinos. E ali publicamos um artigo de um professor argentino, chamado Gaeta, e ele trata exatamente disso, tentando explicar para as pessoas o que significa positivismo lógico, de onde é que apareceu essa notação, que não era assim que eles próprios se consideravam, o que aconteceu. E desconstruindo um monte de mitos a respeito, né, da caracterização política desse movimento. Né, a partir de um certo tipo de marxismo que fez essa caracterização e enquadrou esse movimento. Até porque era, de certo modo, era o oposto, né? Era uma tradição iluminista, né? Anti qualquer tipo de totalitarismo, né? Não, o Popper, imagina, o Popper era um cara que crescia... O Chile, que todos eles eram muito... Né? Tinham uma conexão para a esquerda, mas o Popper, a história dele é muito interessante, porque ele cresce na conexão com o marxismo, mas faz uma revisão disso, uma revisão honesta que ele faz. Então, enfim, as nuances, nós não podemos descer essas nuances. Esse artigo explica com muita maestria exatamente esse processo, para desmistificar. Nós queríamos muito publicá-lo para tentar informar as pessoas, porque são só clichês, né? E rótulos que forçam posições. Se eu, com o Hort, passei por essa dificuldade, o Hort já veio da tradição analítica, com trânsito pela filosofia continental de maneira tranquila, se eu passei por isso, você imagina quem é estudioso do Quine, né? Você sabe que o Quine, quando esteve no Brasil, não foi recebido na USP, né? Ele deu aula aqui na Sociologia Política. Mas ele não tem um livro que não era de aulas que ele ministrou na Universidade de São Paulo, mas não na filosofia, é isso? Não, a Faculdade de Sociologia Política da Universidade de São Paulo, ela é um apêndice particular de uma fundação agregada à Universidade de São Paulo, mas ela nunca foi à Universidade de São Paulo. Né? E quem recebeu o Quine aqui foi foram pessoas de outras áreas que não a filosofia. A filosofia fingiu que ele não estava aqui no Brasil. Aqui no país. Né? Mas a gente está começando a traduzir agora esses livros do Quine, Hort, Davidson. O Nova Lógica, ele escreveu em português aqui. Isso. Exato. Ele escreveu, ele saía aqui da biblioteca ele ia aqui na biblioteca do Mackenzie, ia na Maria Antônia, escreveu aqui. E esse período é assim, a USP não toca nesse assunto, é proibido. É interessante. Né? Porque tem esse vínculo com as posições ditas conservadoras do Quine em política. Que na verdade não são conservadoras, são posições americanas. Né? Então, e aí o brasileiro não compreende a possibilidade de existir um americano de esquerda. Né? Não existe nenhum americano de esquerda. Eu acho que é pior ainda, acho que não consegue imaginar uma filosofia americana. Eu me lembro que... veja só, Adriano, se eu contar uma história para você, assim, aí você imagina... uma vez eu levei um livro do Hort para ser publicado pela editora da Unesp e foi rejeitado. Eles falaram, não, mas esse autor, ele é filósofo mesmo. Agora eles estão correndo atrás. Né? Eu levei, o Hort deu o copyright, né?
agora estão pagando por aquilo que ia sair de graça. Né? Então, esse tipo de coisa. Isso é interessante, porque eles não têm muitos... eles não vivem a partir dos rótulos, né? Isso é legal. Então, é uma liberdade intelectual maior e as pessoas transitam e interferem no debate público com mais tranquilidade. Isso a gente se ressente, eu acho uma coisa importante. Mas falando do Quair na USP, a minha mulher, que é especialista em Quair, de fato, a Sofia, concluiu o doutorado na USP, sobre Quair. Então a USP tem que morder a língua. Não, mas aí, por razões que você sabe também quais são, né? Para poder conviver com isso, a USP fez uma divisão distinta do que normalmente se faz no Brasil, que a gente faz o curso de filosofia calcado na história da filosofia, né? A USP fazia isso também. Depois ela trabalhou tematicamente, ela montou o currículo dela um pouco histórico, um pouco temático, porque aí ela conseguiu transformar o Quair num autor de filosofia da ciência. Entendeu? Esse é o truque. Então, sendo um autor de filosofia da ciência, não entra na parte histórica da história da filosofia. E aí você pode acolher pessoas que queiram estudar sem interferir naquilo que é o canônico. Né? É um truque. Né? A história da filosofia. Tanto é que o orientador da Sofia foi o Caetano. O Caetano fez física. A graduação dele é em física. Ele é um físico. Né? Então esse pessoal é aceito na filosofia da ciência. Não, e era um grupo bom, um grupo muito bom, um grupo forte. Até hoje. O Maricon. Até hoje a ideia é essa. Né? Então, por exemplo, filosofia da linguagem, filosofia da ciência, filosofia da educação, são coisas que não devem interferir na filosofia. Essa vem pela história. Gozado isso, né? Essa tentativa de... Mas isso essa é uma marca profunda na filosofia brasileira. Né? Profunda, porque é uma filosofia... Não sei se você concorda comigo, mas assim, ainda é uma filosofia herdeira de dois tipos de estudante, de estudioso ou de estudante. O cara que veio da Igreja Católica ou o cara que veio do partido, de um partido marxista. Ainda é o grosso do filósofo brasileiro. Talvez historicamente isso seja o caso. Eu não saberia julgar. Eu vejo que ela ampliou muito. Nós estamos andando um pouquinho agora na direção da formação e do filósofo brasileiro. E o cenário hoje parece um cenário que é difícil de aprender ainda, porque ele está em grande expansão. Então, claramente, esta marca é uma marca profunda, a marca, né, e não se pode negar o valor que ela teve na constituição de uma filosofia profissional. Mas, no momento, isso está passando por uma mudança acho que também bastante... A gente não sabe bem. Ela assusta muitas vezes. Eu, particularmente, acho que o grande responsável por essa alteração foi a volta da filosofia no ensino médio. Você avalia que... Eu avalio que trouxe mais gente. Fez com que a área tivesse possibilidades profissionais maiores, veio mais gente procurou os cursos. Eu não estou seguro, viu, Paulo? Não, porque eu era uma coisa assim, no meu tempo, a questão do emprego era uma coisa muito difícil. Mas a filosofia ainda é muito problemática com o emprego. O aluno, essas mudanças que nós estamos discutindo, eu acho que elas aconteceram sobretudo pela expansão da pós-graduação. Da pós-graduação? Da pós-graduação. Porque a filosofia que se faz no ensino médio, e as pessoas que estão trabalhando no ensino médio, a conexão delas com a pós-graduação ainda é difícil. Primeiro que a pós-graduação nós não lidamos ainda o suficiente, né? Até houve uma experiência muito valorosa na última reunião da ANPOF, em que se fez um fórum, alguns eventos dirigidos aos professores do ensino médio. E que teve grande sucesso, inclusive. Que é o reconhecimento desse público. São milhares, literalmente, de pessoas que trabalham com isso. Mas o interessante seria que talvez a palavra reconhecimento é que seja o problema, né?
Porque o interessante é ver se eles reconhecem a pós-graduação como uma instância. Não, exatamente, não reconhecem. Quer dizer, porque a pós-graduação não consegue dialogar ainda com... Isso não houve. Portanto, essa mudança naquilo que é a filosofia, propriamente dita, que ecoa como filosofia, no sentido da produção teórica, ela existe na pós-graduação. E a expansão da pós-graduação é responsável por isso. E uma outra coisa que é muito importante, que é um fenômeno do nosso tempo tecnológico, é o acesso à bibliografia e à comunicação internacional. Uhum. Você certamente se lembra do tempo em que havia o livro. Sem a tradução. E aquele livro... Era mais inacessível, né? Era inacessível e aquilo... Agora nós vamos discutir num seminário aquele livro que ninguém... Não se viu o livro, não chega, no Brasil não temos biblioteca, etc. Uhum. E no espaço de 10 anos, eu diria que essa realidade... E mudou tanto ao ponto de a gente ver que a filosofia parece que está numa certa moda agora. Então, algumas pessoas querem assim, eu sou intelectual porque quero fazer filosofia para mostrar que sou uma pessoa que sou intelectual, vou fazer cursos de filosofia em certas casas aí que abriram, ficou a filosofia trouxe um certo status agora também. Mas acho que quando o Paulo fala do ensino médio, é com relação às pessoas conhecerem filosofia, terem certo contato com filosofia e vai perdendo um pouco do preconceito também de filosofia. Porque era uma coisa assim, ninguém sabia quem era. Acho que ninguém sabia o que era filosofia. Quando você não tem, um jovem, por exemplo, não tem um contato com filosofia no ensino médio, ele não vai jamais cogitar a possibilidade de ir para fazer uma graduação em filosofia. Agora, tendo a aula de filosofia, um professor cativante, talvez conhecendo alguns textos ele se encante, eu acho que abre muita possibilidade de novas pessoas entrando nessa área de filosofia, buscando, conhecendo e talvez mesmo estando em outras áreas, continuar para sempre apaixonado por filosofia. Talvez, oxalá. A questão do emprego, acho que assim, ainda é um problema, até porque filosofia ainda é um curso de segunda graduação. É diferente, o que eu estou falando, Adriano, é diferente por causa do seguinte, uma coisa é você chegar num posto de gasolina e falar, seu professor de física e matemática, e o cara que está atendendo você lá, o cara na bomba lá, que talvez tenha feito só o básico, né? Uhum. Ele sabe quem é aquele cara, o professor de física e matemática. Sim. Aí você fala que você é professor de filosofia ou é filósofo, ele não tem a mínima ideia. Estou dizendo nesse sentido, quer dizer, começou a popularizar as coisas a ponto, né, de você aumentar o mercado livreiro. O mercado livreiro de filosofia. A revista, aparecer revistas populares que não são dirigidas ao estudante. Né? Isso eu acho que não é a realidade ainda, mas é um horizonte alvissareiro para o filósofo profissional, que é o sujeito que está na pós-graduação, que é a possibilidade dele pensar em escrever para o grande público. Uhum. E isso eu acho um enriquecimento. Não é fácil escrever competentemente para o grande público e ter um público leitor. E nós não temos um público leitor, nós sabemos as limitações que das edições, etc. Né? Tudo muito limitado. Eu acredito que ainda não é a realidade. Eu não vejo isso, pelo menos, não sou um especialista nisso, alguém pode me dar números diferentes, mas não é a minha impressão. Mas isso pode acontecer com o ensino da filosofia no segundo grau, que é uma dificuldade. Eu vejo assim, nós precisamos de gente que pesquise sobre isso, que saiba ensinar. Olha, interessante, eu recebi uma mensagem agora da Estela, falando que ela pretende cursar filosofia após terminar a graduação de letras, e ela falou que ela concorda com o Paulo, porque ela se interessou por filosofia justamente no ensino médio, por ter tido aula de filosofia no ensino médio. Um pouco o que eu estou dizendo é que havia, por parte da sociedade, um completo desconhecimento do que se tratava, porque isso desapareceu na nossa cultura nos anos 50. Sim. E voltou a aparecer, a ponto de você poder ter de novo. Eu lembro que a Folha de São Paulo uma vez fez uma contratação de pessoas para trabalhar na Folha de São Paulo, pegou só historiadores. Ou seja, ela não... Para fazer parte do jornal cultural, fazer parte do jornalismo cultural. Jornalismo cultural. Na última vez que ela fez isso, ela já integrou de novo pessoas da filosofia. Por quê? Porque voltou
a pertencer ao quadro dos intelectuais comuns. Porque se espera do filósofo que ele tenha esse conhecimento amplo, uma cultura mais ampla do que os outros formados ali nas ciências humanas, como da história, né, e tudo mais. Exatamente, mas talvez o caminho que a pós-graduação pegou foi o contrário. Né? Exatamente, foi saber ficar muito específico. Fazer um caminho quase que científico, né? Exato. Estranhamente não, eu estava ouvindo isso, voltando ao primeiro tema da nossa conversa, que é o científico. Esse caráter do intelectual que participa do debate, né, ele tem um traço muito francês e, portanto, que influenciou muito a formação uspiana e que é parte do nosso universo cultural. Mas isso não é que há um conflito, mas a filosofia mais conectada à ciência, que é justamente a tradição do positivismo, a tradição analítica, não tem dificuldade de fazer, essa filosofia às vezes tem dificuldade de lidar com o aspecto científico, da cientificidade, quando ela quando ela é base da atividade filosófica. É um fenômeno interessante. Então, não sei. Quando nós discutimos isso e apresento, porque a ética naturalizada tem muito de ver a produção da ciência. O que a ciência está fazendo agora para a gente compreender o que nós somos e como é que nós agimos, ter uma teoria da ação consequente e compreender, inclusive, o fenômeno, que a gente chama, o fenômeno ético, que é um fenômeno, é inegável. Você acompanha historicamente, os clássicos que nós estudamos, nessa perspectiva histórica, sempre estão conectados com o estado da arte, da ciência do seu tempo. Em algum momento, a filosofia deixou de acompanhar, uma parte da filosofia deixou de acompanhar a ciência. E isso foi no final do século XIX e uma boa parte do século XX. Uma parte da filosofia, isso aconteceu. E houve aí um pseudo-conflito, né, mas que historicamente é datado, mas é constatável. E eu acho que esse é um momento interessante. Esse século é um século em que isso também está em ebulição e também está sendo modificado. Por quê? Porque a ciência conseguiu investigar aquilo que somente o filósofo podia fazer, e fazer através do que a gente chama de uma reflexão introspectiva. Eu estou falando das investigações do cérebro, do funcionamento da mente, etc, etc. Nós temos instrumentos recentes que muitas das nossas convicções, daquilo que se conseguiu fazer com os recursos que a filosofia tinha à disposição, estão sendo questionados, porque nós temos trabalhos experimentais que se contrapõem a isso e enriquecem essa discussão. Então é um momento muito rico, mas que pode apavorar muito o filósofo. Entendi. Porque uma boa parte do filósofo não tem mais condições de ler a ciência, o que é uma coisa muito interessante. Como é que a filosofia chegou a essa condição de não ser capaz de acompanhar o desenvolvimento científico? Bom, eu vou pedir agora só um momentinho para a gente fazer um intervalinho, menos de um minutinho a gente já volta.